Só que antes de passar a palavra pro Bruno, eu vou até falar de um outro jogador que voltou nesse último jogo contra o Bayern de Munique, que foi o De La Cruz, ou podemos chamar de De La Sus, porque o Flamengo pagou um dinheiro pra ter o uruguaio, que joga, não tem o que falar sobre a qualidade de futebol do De La Cruz, mas é um jogador que mais ficou no departamento médico do que jogou em si. É um jogador que toda hora tem uma lesão, sempre tá com algum problema. Eu não sei se é algum problema que acontece no Uruguai. Eu acho que deve ter algum problema em relação aos meias do Uruguai. Alguma coisa acontece lá, irmão, porque todo jogador uruguaio tem problema físico. Não é possível, cara. Olha, eu não tô mentindo, não. Olha só lá, o Suárez, a carreira do Suárez não foi mais pra frente porque tem problema. Problema lá também cheio de dor. O Arrascaeta vive com dor. De La Cruz vive com dor. O Varela tomou até soco na cara ali e ficou com dor. Então, tipo assim, O Vinha, eu não Matias sei o que Vinha. tem. Eu não sei. O Matias Vinha também, mas o Matias Vinha foi um problema que foi uma lesão. Foi de uma entrada, né, também, que acabou acontecendo. Juntou tudo ali. Não, mas mesmo assim, Porém, ele mas eu não sei o que tem no metabolismo uruguaio que os jogadores, cara, o Rodrigo falou, o Rocher do Inter. Não é possível, cara, que os jogadores uruguaios não conseguem ter um condicionamento físico decente. O De La Cruz custou um dinheiro absurdo pro Flamengo. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu já acho que já tá na hora de vender o De La Cruz. O De La Cruz não chegou no início desse ano, não. O De La Cruz chegou no início do ano passado, não rendeu o que tinha pra render no Flamengo, o que todo mundo esperava. Jogou alguns jogos bem, uns jogos mais ou menos, um jogo na pegada daquele De La Cruz do River Plate, mas passou mais tempo como um jogador lesionado, um jogador em departamento médico, é o novo Rodrigo Caio. Ou mantém ele lá no clube pra fazer que nem o Rodrigo Caio, que era o para-raio que o pessoal chamava de lesões do clube, porque todas as lesões iam pra cima do Rodrigo Caio. mas não tá funcionando. Ou vende, porque não tem condições, irmão, que o De La Cruz não consegue ter um ritmo, voltou agora pra jogar nesse jogo contra o Bayern de Munique. E o que você achou, Bruno? Será que o De La Cruz vai conseguir se manter um jogador equilibrado, vai conseguir ter uma sequência de jogos, ou vai seguir esse ritmo aí de jogador uruguaio que vive lesionando? Cara, na verdade não é assim, eu entendo, os jogadores uruguaios e no Flamengo, no Brasil, no modo geral, estão com muito problema físico, mas na verdade o Flamengo em si tem muito problema com o departamento médico. Parece que todos os jogadores ali adoram ficar um mesinho na DM ali, dando uma descansada, porque não é possível. Todos os jogadores. Não tem um que eu vejo assim que, nossa, nunca lesionou, entendeu? Nesse período recente. Na verdade tem, mas os titulares que eu digo. O De La Cruz, pra mim, não deveria ter jogado esse jogo do Bayern. Ponto. Não deveria. Não deveria. Isso eu falo com todas as letras possíveis. Não deveria, porque era um jogo onde parecia, ao meu ver, que quando rolou aquele 4-2 ali, né, tava já... Quando ele entrou, deixa eu só verificar a minutagem que ele entrou aqui. Ele entrou alguns minutos após o quarto gol. Faltava 10 minutos. Quando entrou o De La Cruz no lugar do Jorginho, beleza, cansaço do Jorginho, concordo, entendo, tem que trocar. Mas a partir do momento que entrou o De La Cruz, na minha visão, o Filipe Luís parece que ele abdicou da chance possível de empatar ou tentar buscar algum resultado. Pra mim, ele aceitou a derrota. Porque um jogador que tá vindo de lesão o tempo todo aí, várias lesões, tá voltando de lesão, você coloca ele num jogo desse, eu acho que não faz sentido. Tem que colocar pra um jogo que é fase de grupo. Eu não sei se ele tava disponível, mas assim, o jogo contra o Los Angeles lá era pra ele ter jogado. Entendeu? Se não tava disponível, eu não sei, mas não pesquisei sobre. Mas era pra esse tipo de jogo, não contra um Bayern que você tá perdendo de 4-2, tendo que recuperar resultado, faltando 10 minutos pra acabar o jogo, pelo menos pra tentar uma prorrogação. Isso, ao meu ver. Então, assim, eu não sei o que vai ser dele. A minha visão é de que ele tem que pegar jogos de baixo volume de jogo do adversário para ele ganhar minutagem e, consequentemente, ele conseguir melhorar o físico dele e voltar a ser um jogador possível aí para as escalações do Filipe Luís como opção. Porque agora, com a lesão do Pulgar, a iminente saída do Gerson,
gente não sabe se pro Al-Nassr ou pro Zenit, você vai passar essa ideia depois. Eu acho que vai pro Al-Nassr por causa do Jorge Jesus, enfim, mas fica sem opção ali no meio nos seus garotos. Porque o Alan, eu não considero ele pronto pra ser titular, apesar de ele ter melhorado muito nos últimos jogos, eu não considero ele pra ser um titular, ainda mais na opção do Pulgar. Apesar dele entrar ali, não acho que ele tá pronto pra ser titular. Aí tem o Everton Araújo, que ele é um garoto. Ele tá com a mentalidade de garoto ainda. Então é meio sacanagem jogar ele cru, na... né, cara? Não dá pra botar ele jogar eu acho... eu acho isso, entendeu? Então aí faltam opções. Então, contratar alguém no lugar do Pedro. Um planejamento horrível que foi feito, na minha opinião, do Boto, foi contratar o Juninho para essa posição. Porque o Juninho, ele é um cara mais de jogo de segundo atacante do que propriamente um atacante. Né, também. O Juninho corre ele é um segundo atacante para mim. Pra mim, ele é um segundo atacante ou um ponto ali que fecha bem na área, mas atacante não é. Então, você contrata um cara desse pra jogar de centroavante no lugar do Pedro, eu acho que foi uma contratação legal pelo valor, pela qualidade, mas não pra opção do Pedro. Então, foi um erro de planejamento na posição. Então, se fosse pra escolher posições pra contratar, a câmera travou, se não tiver a venda do... A câmera travou? Pera aí, só um instante. Vou voltar. Eu sei o que tá acontecendo com a câmera do Bruno aí, mas hoje não tá legal. Tá ruim não, tá ruim. Voltando ao raciocínio. Se não tiver a venda do Wallace Ian, porque ele foi muito bem nessa Copa do Mundo de Clubes, eu espero que não tenha essa venda agora, porque o moleque tá cru ainda. Ele é uma boa opção pra vaga do Arrascaeta, apesar de não jogar da mesma forma ali de meio de campo ofensivo. É um cara mais segundo atacante também pra mim. Você falou qual o nome? Que falhou na hora? O Wallace Ian. Ah, sim, tá. Tipo assim, ele acaba sendo um cara pra opção ali do Arrascaeta, mas que não joga diretamente na função dele de meio campo ofensivo. É mais um segundo atacante, o cara que infiltra mais a área, não é um cara de passe. Mas tá sendo uma opção atual pra essa temporada. Então, eu acho que não precisaria contratar caso ele não fosse vendido. Se ele for vendido, vai ter que contratar alguém pra vaga do Arrascaeta na reserva ali, com certeza. E tem que ter um cara centroavante camisa 9, sem ser o Pedro para reserva, porque o Juninho não é camisa 9. E agora, com a iminente saída do Gerson, a lesão do Pulgar, que a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar de fora, tem que ter um volante. Pelo menos um volante, assim, forte fisicamente, com uma certa saída de bola ali, e com experiência. Porque não adianta colocar um garoto. Já temos o garoto. Ele é uma opção, mas não vai ser o titular. Então são essas três opções. Mas só que vai ter o risco de venda do Wallace Ian, tem risco de venda do Wesley. E aí o Varela eu não confio para ser a única opção. Quem é o terceiro reserva que poderia ser o segundo? Nenhum. Então, assim, ganhou uma bagatela, 150 milhões, beleza. Vai conseguir pegar esse dinheiro e transformar em contratações boas? A gente vai ver nos próximos capítulos. Tem muita posição para recuperar. Porque não adianta ficar jogando só por moleques que subiram da base, não. O Wallace Ian, o Joshua, com esses moleques assim, não vão aguentar a pressão de jogo pegado. Entendeu? Então, são pontos. Aí Bruno, tem também outros jogadores do Fluminense também que vão sair, mas aí é outro assunto.